Amados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos à aula número 147 da nossa ministração da palavra. Este tema que hoje, ou melhor, esta edição que hoje tem como tema o poder da debilidade, Gideão. Estudo este que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas, livro de Juízes, todo o capítulo número 6, dos versículos 1 até o versículo número 40. Este programa de Master Coach tem como objetivo contribuir para a edificação da igreja através desta Assembleia Celestial. Momento este que é antecedido por um estudo teológico, vertical e profundo que em separado procedemos à luz das Escrituras Sagradas para poder extrair não só a compreensão contextual, textual, mas também simbólica como uma prefiguração de Cristo, mas também possamos dali extrair desta forma o Espírito que reveste essas mesmas Escrituras, para que após isso nós podemos ser levantados e agir em público através desta Assembleia com o intuito de materializar 4 principais objetivos. O primeiro desses objetivos é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta em 3 pessoas segundo sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma possamos nos conformar à imagem e semelhança de Deus, possamos conhecer a vontade do Senhor, possamos extrair os seus atributos e possamos também interpretar toda a realidade com que nos deparamos no dia após dia, fazendo das Escrituras Sagradas a principal ferramenta, isto é, a espada, para nós podermos lidar com todas as adversidades, de forma a destruir todas as fortalezas do inimigo na base da palavra do Senhor. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas a prática da oração contínua, vigiar e orar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai. Através da oração, nós participamos do trono da graça como seus sacerdotes, intercedendo para o sumo sacerdote, depositando desta forma tudo aquilo que representam as nossas preocupações, as preocupações da igreja espiritual de Cristo, orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão contridos, aqueles que estão perdidos, aqueles que são a ovelha perdida, orar sobretudo pelos outros, para que desta forma, através da intercessão, possamos efetivamente fazermos verdadeiras pedras vivas que estão anguladas, que estão dependentes intrinsecamente daquela que é a pedra angular. O quarto e o principal objetivo é o de contribuir ou de participar neste grande movimento de unificação da igreja, como uma igreja una, santa, católica e apostólica, que através do cânon bíblico busca se conciliar, busca se manter conectada à cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e assim possamos formar esta igreja universal ou a igreja espiritual de Cristo, que ela forma-se um e único povo, que é a Nova Jerusalém, povo este que foi unificado através da missão de Cristo, que desceu como príncipe da paz para quebrar o muro que separava dois povos, judeus, gentios, e para estes pudessem formar um e único povo que representa o povo de Deus ou a igreja espiritual. Então assim nós temos, através desta disposição, o agrupamento em 4 partes que representa a estrutura do nosso estudo de hoje. Então vamos subdividir o nosso estudo de hoje em 4 partes, cada uma dessas partes que vai estar voltada ao alcance de um objetivo específico. Sob o tema o poder da debilidade, Gideão,
olhando intrinsecamente para o tema, nós queremos perceber esta associação de palavras, quando dizemos o poder da debilidade, que parece uma expressão paradoxal. O que queremos com isso dizer é que Gideão, ele encarna aquilo que representa o poder da debilidade, como uma prefiguração de Cristo, porque no caso, Gideão era de uma tribo tão pequena, ou uma das menores existentes, e Gideão também era o filho mais novo da sua casa. Então aí jazia a debilidade de Gideão. E é em função dessa mesma debilidade de Gideão que veio o poder que sobreveio sobre o próprio Gideão. Então Gideão, ele prefigura o poder da habilidade. Gideão prefigura Jesus Cristo. Gideão prefigura o poder da cruz. Então, esta aqui é a proposta de tema do estudo do dia 2, que é o nosso estudo número 147, que vamos realizar na base das Escrituras Sagradas, livro de Juízes, todo o capítulo número 6, dos versículos 1 até o versículo número 40. Para efeitos de estudo, nós vamos subdividir esse tema em 4 partes. A primeira parte, vamos estudar sobre a servidão sob os midianitas. Significa que nesta altura os israelitas estavam a ser escravizados, estavam a ser dominados pelos midianitas. Então vamos perceber por que é que os israelitas estavam a ser dominados pelos midianitas. A segunda parte vai ser o chamamento de Gideão. Como resultado da escravidão, da servidão dos israelitas aos midianitas, o povo clama em arrependimento e, em resposta a isso, o Senhor envia um anjo. E este anjo representa o próprio Cristo. Tal como na missão escatológica da igreja, o povo separado de Deus, o povo clamou, até que Deus, em resposta, enviou o próprio Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a partir de então passou a deixar-nos uma condição para a salvação, que era o arrependimento dos pecados, para que depois o próprio Cristo possa perdoar os nossos pecados. Então, este chamamento de Gideão resulta do clamor do seu povo, que, vendo-se arrependido por causa da escravidão que estava a ser imposta pelos midianitas, eles então voltam-se para o próprio Senhor. A terceira parte é quando, em resultado do chamamento de Gideão, o anjo do Senhor, que representa Jesus Cristo, dirige a Gideão a missão, a tarefa de Gideão ter que quebrar os altares satânicos. Isto é, Gideão tinha que se desvincular totalmente daquilo que era a causa desta escravidão do povo de Israel face aos midianitas, que era o fato de o seu povo ter se desviado de Deus e o povo passar naquela altura a adorar Baal. Então Gideão dá como condição, ou melhor, o anjo do Senhor dá a Gideão como condição para que ele fosse usado como instrumento de salvação do seu povo, que ele deveria destruir o altar de adoração a Baal, que o seu pai havia erguido precisamente no terreno do seu pai, que fazia com que todo aquele povo vivesse aquela crise religiosa, aquela crise política, é resultado da corrupção espiritual. E a quarta e última parte é quando Gideão, então, pede uma prova ao anjo do Senhor que ele iria vencer aquela luta. Porque Gideão, como nós vimos, ele é o poder da debilidade. Isto é, o Gideão era débil, era fraco, era pequeno. E Deus então desafia a que eles se levantassem e lutassem contra aqueles que eram dominadores deles, que eram mais fortes, eram mais numerosos. Então Gideão pede uma prova a Deus e pergunta-lhe: Senhor, mostra-me, dê-me provas que o Senhor é quem me envia e que o Senhor é quem vai pelejar por mim. Então Deus envia, como resposta a este pedido de Gideão, envia provas. Então é sobre isso que nós vamos
estudar. É isso que nós vamos dar atenção no estudo de hoje, fazendo sempre paralelo em várias passagens do texto bíblico, de Gênesis até Apocalipse, para buscar fundamentação em toda a Escritura Sagrada deste estudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Antes de nós avançarmos, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição anterior, número 146, que teve como tema a aliança em Siquém. Este estudo, 146, foi o último estudo que nós realizamos no livro de Josué. O que nós vimos lá? É Josué já avançado em idade e o povo de Israel tendo ocupado totalmente todo o território que Deus havia os prometido como herança na aliança abraâmica. Então, Josué vê-se agora na contingência de ter que honrar com todos os compromissos, todos os acordos que tinham sido estabelecidos. E um desses acordos que tinha sido estabelecidos era com 2 tribos e meia de Jerusalém. Precisamente, tribo de Gade, tribo de Manasses, meia tribo de Manasses, e tribo de Ruben, se não me engano. Então, essas 2 tribos e meia, antes, tinham sido confiadas por Moisés a que quando elas tivessem subido e ocupado, juntamente com todo o povo de Israel, com as 12 tribos, tivessem dominado toda a área de Canaã, eles haveriam de ser permitidos que fossem montar ou instalar as suas tendas e descansassem no Senhor naquela terra que eles, antes de atravessarem Jordão, eles haviam identificado como sendo adequada para eles poderem ali viver e se instalar junto com as suas famílias. Então, parte essas 2 tribos e meia para o lado oriente do Jordão. E pelo caminho, eles, quando estão junto ao Jordão, eles erguem um altar. Erguendo esse altar, chega esta notícia até as 10 tribos. E eles acharam que isto fosse um ato de infidelidade e que isto fosse também uma rebelião dos seus irmãos. E que isto também poderia se materializar naquilo que era uma violação do seu acordo, que poderia ser a base para que Deus enviasse a sua ira. E eles tinham ainda a memória fresco o que tinha acontecido em Peor, o que tinha acontecido também em Ai. Por essa razão, eles saem 10 príncipes, acompanhado do filho do sacerdote Eleazar, chamado Fíneas, e eles vão ter com os seus irmãos para poderem ir fazer guerra aos seus irmãos. Chegado lá, os seus irmãos explicam que aquele altar que eles haviam erguido não era um altar para oferecer holocaustos, nem era um altar para oferecer sacrifícios em forma de alimentos, mas aquele era um altar de adoração ao mesmo Deus, pois eles, ao passarem a viver do outro lado do Jordão, eles teriam que instruir, dar o mesmo testemunho e poder também acordar a memória de seus filhos, que são as futuras descendências, sobre a aliança que eles tinham feito com o seu Deus, para que também os filhos das 10 tribos não impedissem os filhos das 2 tribos e meia de poderem ali chegar para adorarem o mesmo Deus, como um memorial daquilo que era a aliança que Deus fez com o povo de Israel ali em Gilgal. Então, tendo encontrado essa justificação, porque pareceu bem aos olhos, quer de Finéias, bem como com os 10 príncipes, eles voltaram e foram levar essa notícia para junto de seus irmãos, que também acolheram com agrado e louvaram ao Senhor por aquele ato. Dali, coube a Josué convocar todo o seu povo, reuni-los em assembleia e apresentar a eles aquilo que era a necessidade deles terem que obedecer à lei, através de uma aliança que foi feita em Siquém, tendo Josué deixado claro sobre a primordialidade do povo ter que guardar aquilo que foi a aliança que Deus fez
com os seus antepassados, também a falar com os patriarcas e a forma como Deus também operou toda a sua glória em meio ao seu povo até chegarem a se instalarem ali a terra de Canaã. Da mesma forma, o povo deveria conservar este legado, mantendo a fidelidade ao Deus único e verdadeiro. E deixa Josué, do seu lado, um testemunho de fé, dizendo que, independente daquilo que vai ser a vossa posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daquela forma, Josué termina os seus dias de vida aqui debaixo do sol, e Josué é sepultado na terra de Efraim, de onde ele era originário, e também a terra que havia sido entregue na divisão que foi feita de todo aquele território. Juntamente ali em Siquém, neste caso, são depositados os ossos de José, que vieram de há 40 anos atrás, a partir da terra do Egito, e igualmente o sacerdote Eleazar também é sepultado ali na sua terra. E desta forma terminou o nosso estudo, neste caso o livro de Josué, que representou o estudo número 146. Como habitual, os nossos estudos, eles resultam ou tem uma das bases é a oração sacerdotal que foi publicada há 2 dias, no último domingo. E uma das revelações, estamos a falar de verdades reveladas de Deus, em forma de atributos, que nós fizemos constar no parágrafo de louvor e de adoração a Deus, representa um dos atributos de Deus. E começa a nossa oração de domingo, a última. É uma oração que é dirigida a Cristo como sendo o Senhor da paz, como sendo Yahweh Shalom, como sendo o Senhor é a paz. O Senhor é a paz é a forma como Gideão se dirige e como Gideão também chama ao anjo do Senhor, que representa o próprio Jesus Cristo, após Cristo ter se manifesto diante de Gideão, quando Gideão disse: eu vi o Senhor face a face. Depois Gideão ergueu um altar, depois deste acontecimento miraculoso, e Gideão chamou daquele altar: o Senhor é paz. Isto está em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Se nós quisermos aprofundar mais sobre a paz do Senhor, nós encontramos correspondência designadamente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 12 e 13. Aqui nós vemos que após Cristo ter, ou quando estava Cristo para nascer, assim é que é, aparece um anjo do Senhor naquela zona de Belém e encontra ali pastores de rebanho que estavam ali a exercer a sua atividade. E quando aquele anjo se dirige para aqueles pastores sentiram um medo que foi um palpitar do seu coração como expressão da glória de Deus através da presença daquele anjo. E aquele anjo diz para aqueles pastores que estava para nascer o Messias, o Salvador, o Libertador. E que como sinal eles deveriam procurar por ali, naquela manjedoura, por um bebê que iriam encontrar envolto em roupas, em trapos. E eles então
saem dali e, acompanhado por um exército de anjos, conforme diz a palavra do Senhor em Lucas 2, 12, 13, foi um exército de anjos que, juntamente com estes pastores, foram e adoraram a Cristo, dizendo: glória nas alturas, paz a todo aquele que receber a Cristo através da fé. Estamos aqui a sugerir que a fé é o pressuposto ou a condição para que todo aquele que recebe a Cristo possa desfrutar desta paz que somente Cristo é quem pode dar. Para completar essa nossa adoração do Senhor como sendo a paz, encontramos também em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, que Cristo é aquele que, ao vir a este mundo para cumprir a sua missão, ele veio para pacificar o mundo este que se encontrava afastado de Deus. Encontrava-se órfão da presença do Senhor devido à queda. Esta queda, que foi a entrada do pecado no mundo, o pecado este que conduz à morte espiritual, fazia com que o povo vivesse em estado de guerra, falta de paz, falta de descanso, por medo, porque o povo viveu afastado de Deus. Cristo é aquele que vem precisamente para poder pacificar o mundo. Porque nós tínhamos por um lado os judeus, tínhamos por outro lado os gentios, mas esses dois povos, eles não se entendiam. Por quê? Por um lado, os judeus eram orgulhosos por acharem sendo a nação eleita, mas era uma nação eleita que já não mais, naquelas épocas da vinda de Cristo, agradava ao Senhor, porque eles tinham se apegado à lei, consequentemente se distanciado da verdadeira adoração. Por outro lado, temos os gentios. Gentios estes que, se sentindo excluídos do plano de salvação da humanidade, eles também rivalizavam com os próprios judeus, porque viam nestes um povo que era egoísta, egocentrista. Então existia esta latente luta, esta latente discórdia entre os judeus e os gentios. Então Cristo vem para pacificar esses dois povos e poder uni-los formando uma e única nação. Como? Cristo veio e destruiu aquele muro que separava estes dois povos, formando um e único povo que é a nação de Israel. Nós, quando olhamos para aquilo que representa a paz em Cristo, ou a paz de Cristo, o Senhor é paz, nós podemos trazer isto à luz deste contexto, o contexto específico que é o contexto da vida, da situação política, situação religiosa do povo de Israel. Agora o povo está a viver na terra de Canaã. A situação política religiosa do povo de Israel nesta altura era marcada por uma grande decadência, isto é, existia uma crise política e uma crise religiosa que afetava o povo de Israel. Qual era a causa desta crise política religiosa? A causa que estava por detrás da crise política religiosa do povo de Israel era resultante daquilo que nós chamamos de corrupção espiritual. Esta corrupção espiritual, por sua vez, resultou do fato do povo de Israel ter enfraquecido na fé. Eles amoleceram na fé. Eles não cuidaram da sua espiritualidade. Eles não guardaram aquilo que Josué tinha lhes instruído antes de neste caso, antes de Josué
ter ido ao descanso junto com os seus antepassados. Nós nos lembramos, quando fizemos recapitulação da última aula, nós dizíamos que, de acordo com o livro de Josué, no capítulo 24, versículos 11 até 21, na aliança em Siquém, Josué deixou uma instrução, deixou uma recomendação e o povo jurou, dizendo que eles iriam respeitar aquela disposição. Por quê? Porque Josué estava nos seus últimos dias, estava, por um lado, feliz por ter cumprido a sua missão sem ter se desviado da palavra do Senhor, porque quando Josué iniciou a sua missão, a palavra de Deus que lhe foi dirigida era que Josué não se desviasse da palavra. Então Josué agora encontra-se nos seus últimos dias de vida. Encontra-se por um lado feliz por não ter se desviado da palavra de Deus, mas encontra-se por outro lado preocupado sobre aquilo que poderia ser o futuro do povo, porque Josué antevia um perigo que aquele povo iria viver. Que perigo era este? O perigo era que o povo de Israel já estava agora introduzido no meio dos cananeus, no meio de povos estrangeiros. E o perigo que o povo tinha era o perigo de esfriar na fé. O que acontece é que, efetivamente, o povo de Israel não influenciou, mas deixou-se influenciar pelos estrangeiros. Consequentemente, entrou a corrupção espiritual. Isto é, o povo de Israel deixou de adorar o seu Deus verdadeiro e passou a praticar a idolatria, o paganismo, que é a adoração a deuses estrangeiros. E daqui resulta aquilo que nós chamamos do ciclo deuteronômico, que é muito apregoado pela tradição eloísta, que é marcado por 4 principais eventos. O primeiro evento é quando o povo, ou o crente, ou o cristão, o que quer que nós chamemos, ou a igreja, se afasta da vontade de Deus. Quando a pessoa que tem uma aliança com Deus se afasta, uma pessoa já é batizada, já é convertida, conhece a palavra, e se afasta deliberadamente da vontade de Deus, o que acontece? Deus entrega-lhe nas mãos do seu inimigo. Que é o inimigo? É Satanás, que é inimigo de Deus nesta guerra teológica. Quando esta pessoa que se tornou rebelde para o Pai, que é Deus, Deus entrega-o nas mãos do seu inimigo, esta pessoa passa então a viver o que? Passa a viver a maldição, passa a viver a escuridão das trevas. E por causa do pecado que conduz à morte, que é dor, pranto, sofrimento, então o povo lembra-se do Senhor que havia lhe tirado da escravidão do Egito, lembra-se do seu passado. Como diz Santo Agostinho, o sofrimento é o preço do pecado. Então, sempre que esta pessoa, esta igreja, este povo, este crente, vive a maldição deuteronômica e lembra-se do Senhor, ele então implora ao Senhor, que é o quê? Arrepende-se. E ao se arrepender, ao implorar ao Senhor, o Senhor pode enviar aquilo que é a sua salvação, pois todos nós somos salvos, somos perdoados pela nossa fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor sempre envia o seu livramento através de um libertador. Estamos a falar do ciclo deuteronômico. O ciclo deuteronômico foi marcante no livro de Juízes, em que o povo vivia esta sequência, vivia estes ciclos, de tempos a tempos, o povo se apostasava e depois então o Senhor enviava um libertador, depois novamente o povo se apostasava, assim sucessivamente. E este é o ciclo que nós vivemos agora, um ciclo que é marcado pelo chamado de Gideão. O que é que estava a viver o povo de Israel, neste caso, neste preciso momento, conforme estamos a dizer, o povo estava a sofrer uma maldição resultante da corrupção espiritual que causou uma crise política e uma crise religiosa. O que acontecia na prática no dia a dia? Os israelitas,
eles viviam oprimidos pelos madianitas, pelos amalecitas e por todas as outras tribos do Oriente. Quem são os madianitas? Madian foi um dos filhos de Abraão. Significa que nós vemos aqui que os israelitas estão a ser torturados, castigados, oprimidos pelos seus próprios irmãos. Então nós temos aqui os israelitas a serem oprimidos pelos madianitas, que é um filho de Abraão. Mas também os israelitas eram oprimidos pelos amalecitas. Quem é Amaleque? Amaleque também é um familiar, é um próximo dos israelitas, porque Amaleque é um neto de Esaú. Esaú é irmão de Israel. Israel, que é neste caso Jacó, irmão gêmeo de Esaú. Então nós temos aqui os israelitas a serem dominados, a serem escravizados pelos seus próprios irmãos. O que faziam estes tiranos? Eles, sistematicamente, quando chegasse a altura da colheita, eles desciam com as suas tendas, desciam como gafanhotos e se instalavam no meio dos israelitas. E depois eles pilhavam tudo que os israelitas haviam plantado e depois eles se retiravam dali e iam para o deserto. Eram povos que viviam nos desertos e eles ficavam nos desertos à espera somente do período em que os israelitas iriam colher do fruto da terra de Canaã. Então, eles eram obrigados a viverem onde? A viverem escondidos. Por quê? Porque não tinham paz. Por isso é que nós começamos por falar de Cristo como sendo a paz. Eles não tinham a paz. Porque eles não tinham a paz, viviam escondidos. Onde? Em grutas, cavernas, montanhas. Viviam escondidos como bichos. Desculpem a expressão. Porque eles tinham medo dos seus inimigos. Então, esta era a situação, esta era a crise política e a crise religiosa que os israelitas viviam nesta altura, pois eles estavam escravos, eram escravizados pelos midianitas. Em resultado disso, o povo então levanta o seu clamor. O povo, quando levanta o seu clamor, nós olhamos para o Salmo 69, versículo 18 a 21, em que ali nós temos os Salmos de Davi, em que Davi clama para aquilo que é o livramento de Deus. Porque Davi, ele escreve este clamor, esta declamação, este cântico de Davi, este louvor de Davi, é como se Davi estivesse a ser, estivesse, neste caso, a perder o fôlego. É como se Davi... Então, esta súplica de Davi era reflexo da súplica que os israelitas começaram a realizar por causa da opressão dos seus inimigos, que causou nos próprios israelitas um sentimento de arrependimento pelo fato deles reconhecerem que os próprios haviam transgredido aquilo que era o decreto, a lei, o mandamento, a vontade do Senhor. Em resultado disto, nós temos que este clamor do povo em arrependimento para com os seus atos representa efetivamente aquilo que era o arrependimento genuíno, o arrependimento sincero que vinha do povo arrependido pelos seus próprios atos. Aqui nós vemos que o Senhor, em resposta ao clamor do povo, o Senhor responde aos israelitas. Nós estamos a olhar para Salmos 68, versículos 18 até 21.
olhamos também para a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mas isto numa fase mais à frente. Nós estamos agora ainda a olhar para quê? Para a atitude e para a forma como o povo de Israel estava a ser oprimido pelos seus inimigos. Daqui que nós estamos a evocar agora os Salmos de Davi 68. Associado aos Salmos de Davi, nós vemos a forma como os opressores, neste caso os amalecitas, neste caso os madianitas, desciam e oprimiam sistematicamente, continuamente, durante 7 anos. Eles escravizaram o povo de Israel. O que é que isso sugere? Se nós olharmos para o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 1 até 7, nós temos lá Saulo. Saulo é aquele que saiu de Jerusalém, pediu ao sumo sacerdote uma carta para ele poder ir perseguir cristãos lá em Damasco e depois pudesse prender esses mesmos cristãos e trouxesse-os de volta algemados para irem cumprir esta prisão, porque ele dizia-se que ele era zeloso na lei. Mas nós vemos que Saulo, qual era a atitude de Saulo que faz lembrar a atitude destes amalecitas, midianitas? Saulo, ele respirava, as escrituras dizem que Saulo respirava ameaça e morte. Significa que Saulo ia ofegante, andava a transpirar, a respirar raiva. Saulo carregava uma grande raiva contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo. Então nós encontramos, esta era a situação de Saulo. Saulo este que, quando está a caminho de Damasco, ele é então ofuscado por uma luz muito intensa que bloqueia Saulo. Saulo então põe-se de joelhos e Saulo diz: quem tu és, Senhor? Então o Senhor responde: sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. Então levanta-te e siga as instruções destes que vão te conduzir até a cidade. Este mesmo Saulo, se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, agora, versículos 1 até 3, Saulo é aquele que antes já tinha iniciado a perseguição aos cristãos ainda em Jerusalém. Saulo participou daquilo que foi a morte por apedrejamento de Estevão, o primeiro cristão mártir após Cristo. Saulo é aquele que deitou as suas capas quando Estevão estava a ser apedrejado. Saulo é aquele que, naquela altura, estando em Jerusalém, começou a perseguir aqueles da via. Via com V maiúsculo. O que é ser desta via? Vamos deter-nos um pouco ao significado de via. Ser desta via significa ser daquele caminho. Via é no sentido de caminho. Que caminho é este? Caminho de Cristo. O que é ser desta via? É ser seguidor de Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão não é cumprir preceitos ritualistas, religiosos, dogmas, mas ser cristão é ser seguidor de Cristo. É uma conduta de vida, é uma escolha, é uma renúncia, é uma opção. Então nós temos, este era Saulo. Tinha iniciado a perseguição em Jerusalém, mas ele não se via ainda satisfeito por esta perseguição, ter participado naquilo que foi a morte por apedrejamento de Estevão, e ainda assim foi pedir cartas ao sumo sacerdote para ele perseguir cristãos em Damasco. O mais interessante nisto é que o próprio Cristo, antes de partir, ele nos advertiu sobre os perigos que estavam ainda por vir. No Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículos 1 até 3,
tem ali Cristo dirigindo-se para os seus discípulos, dizendo que chegará tempos em que vocês serão perseguidos nas sinagogas. Haverá tempos em que vocês serão impedidos de poderem viver segundo o Evangelho, de poderem anunciar o Evangelho, de poderem serem meus fiéis seguidores. Por quê? Isso vos farão para que vocês possam desistir de poderem pregar ou anunciar o Evangelho. Mas não desfalecer, isto é, Cristo então ele teve o cuidado de nos advertir sobre este perigo e também nos alertou sobre estes riscos e ainda assim deu força para que os discípulos, quando chegassem àquela altura, eles se lembrassem disto que ele havia os alertado por antecipação, para que eles pudessem então cumprir na íntegra a missão que iria lhes couber. Então nós vemos que esta foi, digamos que, os meios pelos quais o Senhor responde à súplica do seu povo. O que nós vemos aqui é que de seguida a palavra de Deus diz que o Senhor enviou primeiro um anjo. O que este anjo representa? Este anjo representa, por um lado, uma versão das escrituras bíblicas dizem que este anjo representa o próprio Gideão. Primeiro o Senhor enviou um profeta, depois enviou um anjo. Uma versão das escrituras diz que este profeta representa o próprio Gideão. Outra interpretação de outros teólogos sugerem que este profeta representa Josué, que havia sido enviado antes para anunciar sobre os perigos que o povo iria ocorrer, para poder alertar a necessidade que o povo tinha de andar em obediência à palavra de Deus, conforme nós vimos em Josué, capítulo 24, versículos 11 até 21. Então, o anjo do Senhor, quando desce e anuncia ao povo aquilo que seriam os seus percalços, de acordo com a palavra de Deus, foi seguido por um anjo. Então, desce um anjo e encontra Gideão enquanto estava a sagar no oeiro. Isto é, Gideão estava a preparar o aprovisionamento de alimento para o seu povo. Isto é, Gideão, porque Deus não faz compromisso com pessoas ociosas. Gideão, mesmo estando a viver um momento de muito perigo, não parou de cuidar daquilo que era a sustentação da vida do seu povo, da sua família. Gideão não encontrava-se ocioso, abatido, com medo, com perigo, escondido nas cavernas, mas Gideão saía tempos em tempos para poder preparar-se para aquilo que seria o sustento da sua família. Encontra Gideão aqui sentado a preparar ali no celeiro. E aparece um anjo precisamente ali junto a Gideão. E o anjo dirige as suas palavras para Gideão, dizendo a Gideão o seguinte: o Senhor é contigo, valente guerreiro. O mais interessante associado a isto é vermos qual é a reação de Josué em face destas palavras do anjo. Por quê? Porque Gideão, ele quando ouve ou recebe essas palavras do anjo, Gideão, ele questiona ao anjo. Gideão questiona a Deus. Gideão pergunta: Senhor, se Tu és conosco, por que é que nós estamos a passar todo este problema que nós estamos a viver nos dias de hoje? Qual é a razão, o motivo e a causa deste problema? E por que Tu, sendo Deus, foste Deus com os nossos antepassados, por que Tu não nos livras deste problema, desta maldição que nós estamos a viver? É interessante
discutirmos, meditarmos sobre questionar a Deus. Porque se por um lado sugere-se que não se questiona a vontade de Deus, e por um lado isso é verdade, estamos a dizer que Deus tem aquilo que é a sua vontade revelada, e a vontade revelada de Deus está na sua própria palavra. Então, essa vontade revelada, por um lado, não se deve questionar. Mas também, por outro lado, tem aqueles que, usando da sua fé, questionam a Deus para saber a sua vontade secreta. O que acontece? O que é questionar a Deus? Você pode questionar a Deus com uma atitude de pouca fé, quando você questiona a Deus como se você estivesse a duvidar de Deus, como se você estivesse a murmurar para com Deus. Então, quando esta atitude, quem questiona Deus como se estivesse a duvidar do próprio Deus, este então não obtém resposta alguma. Recordam-se de Jó. Jó, quando viveu aquele grande sofrimento, Jó não questionou a Deus. Do contrário, apareceram 3 amigos de Jó, questionaram a fé de Jó, questionaram os princípios de Jó. Veio a sua própria esposa, questionou a Jó, sugerindo que Jó amaldiçoasse o próprio Deus. Mas diante desses 4 pessoas, Jó em nenhum momento duvidou de Deus. Jó sempre respondeu: nu saí do tronco da minha mãe, nu voltarei para a terra. Depois de essas 4 pessoas, é que Jó então começa a questionar. Mas nós quando vemos Jó questionar a Deus, Jó não estava a questionar como uma forma de murmurar, como uma forma de duvidar da promessa de Deus. Mas nós vemos Jó aqui a questionar como uma forma de se aproximar a Deus, como uma forma de querer conhecer a vontade secreta de Deus por detrás daqueles acontecimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus em Jó, proferidas pelo próprio Deus, descreve Jó como sendo um homem íntegro, temente a Deus, que praticava o bem e que se desviava do mal. Então Deus não duvidava do Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Isto é, Deus conhecia o nome de Jó. Nesse sentido, o que é que isto se sugere? É que Jó, quando questiona Deus, Jó não estava a duvidar de Deus. Consequentemente, Gideão, ele questiona Deus. Por quê? Nós encontramos em Números 14:3, os israelitas, quando Moisés envia 2 espias para irem estudar a terra de Canaã, eles voltaram e começaram a duvidar da missão que tinha. Por quê? Dos 12 espias foram enviados, 10 deles começaram a murmurar, dizendo que aquele povo era um povo muito forte, eram descendentes de gigantes e que eles viviam em fortalezas muito bem estruturadas e que eles eram numerosos, e que eles, no meio daqueles povos gigantes que eram, eles pareciam gafanhotos. Então eles disseram: não temos medo, nós vamos certamente perder se nós formos rivalizar contra aqueles povos. Então esses 10 começaram a murmurar. Isso está em Números 14, versículo 3. O que aconteceu quando esses murmuraram? 2 levantaram-se, Caleb e Josué, e disseram que não obstante a isto, aquela terra é boa, aquela terra é adequada, certamente aquela terra Deus nos deu. E se Deus nos deu aquela terra por herança, nós iremos nos levantar, para que da mesma forma que Deus nos livrou desde o Egito, nós também iremos herdar a terra prometida para a glória de Deus. Isso fez com que os 10 espias se revoltassem, quisessem apedrejar aqueles 2 que era Caleb e Josué. Então nós vemos aqui a atitude de questionar a Deus. Questiona-se a Deus, sim ou não? Então nós vemos aqui Gideão questiona a Deus. Ele pergunta por quê. O interessante é que Gideão, quando questiona a Deus, pergunta a Deus por quê. Gideão apresenta uma desculpa. Por vejam que o anjo do Senhor diz a Gideão:
ser corajoso, valente guerreiro. Isto é, significa que Gideão era um guerreiro valente e forte. Mas Gideão questiona o anjo, perguntando por quê. E o anjo responde para Gideão, dizendo que hoje eu entregarei este povo em suas mãos e tu vais dominar este povo, esta multidão dos teus inimigos, como se fosse um único homem. Gideão então responde para aquele anjo dizendo: mas quem eu sou? Eu que sou descendente da casa do meu pai Joás, uma tribo tão pequena, a menor das tribos existentes daqui, que era precisamente a tribo de Manasses, como nós sabemos, que era a meio tribo que ficou, porque a outra metade da tribo de Manasses foi viver do lado do Oriente e aqui ficou do lado do Ocidente somente meia tribo. E Gideão diz: eu sou da tribo mais pequena e eu sou o mais novo na minha casa. Como é que então eu posso ser usado pelo Senhor? Isso encontra fundamentação no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 25, em que Cristo dá glórias ao Senhor, dizendo que glórias a si, meu Pai, porque tu escondeste essa verdade aos doutores e aos entendidos e revelaste-as aos pequeninos. Então, esta humildade, esta pequenez humilde, nós chamamos disto de esta infância espiritual que Gideão manifestou, que fez o quê? Fez-lhe um débil com poder, tornou-lhe um poderoso na base da sua própria debilidade, que ele expôs a sua debilidade ao próprio Deus, dizendo que eu sou pequeno. Então, é esta debilidade, é esta infância espiritual que Deus procura nos verdadeiros adoradores, que Deus encontra em Gideão. Então, o anjo do Senhor, aqui a chamar a Gideão, então, Gideão diz ao anjo do Senhor o seguinte: sei que eu achei graças no Senhor, espere por mim aqui um pouco, porque eu quero te fazer uma oferta. Então o anjo disse: eu aqui esperarei. Gideão sai, vai buscar um cabrito, um punhado de farinha, prepara pães jazimos, prepara uma refeição na base de cabrito e leva para servir ao anjo. O que o anjo diz então a Gideão? Porque era um anjo e não uma pessoa. O anjo diz a Gideão: coloque esse alimento sobre esta rocha. Por quê? Porque Gideão encontrava-se próximo a uma rocha. Gideão, quando coloca aquele alimento sobre aquela rocha, o anjo coloca o seu bastião sobre a rocha e desce um fogo e consome totalmente aquele alimento. E depois o anjo desaparece. Então Gideão, ele fica ofuscado. Ele diz: ai, certamente hoje eu vi o Senhor face a face. Esta foi a teofania de Gideão. Esta foi a teofania que Moisés teve. Esta foi a teofania que Josué teve. Esta é a teofania que Gideão está a ter. Gideão agora está com medo de morrer, porque ele reconhece que realmente ele viu o Senhor. Então nós vemos aqui que este anjo representa quê? Representa Jesus Cristo. Gideão com medo da morte, o Senhor então fala para Gideão, dizendo: Pai esteja contigo, mal algum não vai te suceder, que tu não vais morrer. Quando Deus dirige essas palavras para Gideão, então ele ergue um altar ali naquele mesmo lugar e ele então adora o Senhor naquele mesmo altar. Ele chamou naquele altar de o Senhor é a paz. Esta é a forma que Gideão então recebe o seu chamado. O que é que de seguida o Senhor diz a Gideão quando recebe o chamado? Qual é a primeira missão que Deus deu a Gideão
quando recebeu o chamado. É a mesma missão que Deus dá a todo servo a quem dirige a sua chamada. E a primeira missão que Deus dá a todo servo a quem dirige uma chamada é a de santificação, é a de purificação, que era a raiz de todo esse problema. Nós vimos atrás que a raiz, o que estava por detrás desse problema, que era uma crise política e uma crise religiosa, era o problema da corrupção espiritual. Então, a raiz desse problema, o que Gideão tem a corrigir, é precisamente isto que Deus diz a Gideão, que Gideão deve fazer como primeira coisa. O que é que Deus diz para Gideão? Diz: Gideão, derruba o altar de adoração a Baal que o teu pai ergueu. E ao lado, essa árvore de terebinto que está aí, que é uma árvore sagrada, árvore de terebinto neste caso para eles, para estes povos, estão a ver a idolatria, era para eles uma árvore sagrada. Também derruba essa árvore sagrada. E ao derrubar essa árvore sagrada, pegue no tronco dessa árvore sagrada e confeccione um dos touros que também são usados como deuses. Então pega nesse touro de 7 anos de idade e oferece um holocausto usando a própria lenha da árvore sagrada de terebinto que tu vais destruir. Então esta foi a primeira missão que Deus dá a Gideão. Isto é, Gideão tinha que destruir tudo aquilo que era a base da crise política e religiosa. Gideão tinha que erguer um altar de adoração ao próprio Deus. Então, Deus diz, no lugar desse altar que tu vai destruir, erga um altar de adoração ao Deus verdadeiro. Gideão não pestanejou. Gideão, de seguida, mandou chamar 10 homens valentes, fortes, fazendo-se junto a si, ainda de noite, para que ninguém os visse e também se impedisse com que aquela missão de Gideão fosse cumprida. Eles então destroem aquele altar de adoração a Baal. Após terem destruído aquele altar de adoração a Baal, pegaram um dos touros de Gideão, um touro com a idade de 7 anos, e ofereceram em holocausto usando a própria árvore sagrada de terebinto, que também Deus havia ordenado que Gideão destruísse aquela árvore sagrada, que cortasse aquela árvore sagrada. Nós vamos descobrir um pouco mais quando virmos a origem morfológica e semântica do nome, não morfológica, mas semântica do nome Gideão. Um pouco mais à frente, Gideão corta esta árvore sagrada e faz desta árvore sagrada um altar não, digamos que uma base para poder oferecer como sacrifício aquele touro de 7 anos. Após terem feito isso, no dia seguinte pela manhã, toda aquela comunidade, eles, ao acordarem, deparam-se com esta grande surpresa. Que surpresa era esta? Era que aquele altar de adoração ao seu Deus Baal estava destruída. E aquela árvore sagrada, que era a árvore de terebinto, também estava ela decapitada, estava ela cortada. E um dos touros de 7 anos tinha sido oferecido como holocausto para o Senhor. Então eles procuram saber entre si quem foi que fez aquilo. E eles, ao investigarem, descobrem que quem fez aquilo foi Gideão. Então eles todos dirigem-se para a casa do Gideão, isto é, para a casa do pai de Gideão, porque Gideão vivia em casa do seu pai. O seu pai, que ainda vivo era, consequentemente, o seu pai é que era o patriarca da casa de Gideão, da família de Gideão. Então, eles dirigindo-se
para a casa do pai de Gideão, que chamava-se Joás, eles chegam lá e pedem para que Gideão saísse para fora, para que eles matassem a Gideão. E eles disseram mais que Gideão derrubou o altar Baal, dizendo assim, numa única palavra, que era Jerubbaal, significa Gideão derrubou o altar Baal, que é Jerubbaal. Então, efetivamente, o nome semântico, o significado de Gideão em hebraico significa cortar ou cortador de lenha. Por quê? Porque Gideão estava predestinado que iria destruir o que? A árvore sagrada. Haveria destruir o altar de adoração a Baal. O que o pai de Gideão, neste caso Joás, responde? Joás diz-lhes assim, que se meu filho Gideão derrubou o altar Baal, então que seja esse Deus Baal a poder matar o meu próprio filho, a poder tirar as contas com o meu próprio filho. Nisto, nós vemos que Gideão, ele então convoca as tribos vizinhas, isto é, convoca neste caso o povo, não as tribos vizinhas, mas convoca o povo, o seu povo, para que eles pudessem se ajuntar, para que houvesse um ajuntamento, um alistamento e eles formassem uma só força. Então eles acorrem e juntam-se a Gideão, porque ali eles queriam se preparar para iniciarem uma luta, para iniciarem uma guerra. A palavra do Senhor sugere-nos em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor do fundo do coração e que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vemos aqui que Gideão, ele não teme represália alguma. Ele obedece à instrução de Deus em tudo. Por quê? Quando Gideão é instado a destruir o altar pagão, ele não pestanejou, mesmo sabendo as consequências que dali iriam resultar. Por isso é que primeiro ele fez de noite, para que não houvesse impedimento. E assim nem o seu próprio pai poderia lhe impedir. Consequentemente, ele sabia que teria que arcar com as consequências que dali haveriam de resultar. Mas como é que ele arca, enfrenta e lida com as consequências de ele ter destruído o altar da adoração a um Deus pagão? Gideão usou a sua própria fé, conforme Romanos 8:28. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, vem que o caminho para a nossa própria defesa é a santificação. Então, Gideão confiava que ao purificar o templo, ao purificar o altar, aquela seria a sua primeira e principal defesa. Então, nós vemos aqui também este ato de fé do próprio Gideão, porque ele fez agora uma aliança com Deus, ele foi chamado por Deus e ele aceitou este mesmo chamado. Então a carta de Pedro diz que aquele que tenha se feito uma nova pessoa por intermédio de uma aliança com Deus, ele tem como principal defesa ou armadura a sua santificação. Então é a santificação que opera como sendo a própria defesa, o escudo de defesa do próprio cristão, neste caso, do próprio Gideão. A carta aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 57, também se refere à necessidade que o cristão tem de se estribar somente na sua fé. Que é esta atitude que Gideão demonstrou em obediência à vontade do Senhor. O que sucedeu de seguida? De seguida, aqueles inimigos, estamos a falar dos amalecitas, dos madianitas e das outras tribos do Oriente, elas vêm e cercam, elas se instalam na planície, que era para mais uma vez fazer aquela campanha de ocupação, de domínio, de pilhagem dos israelitas. Mas agora, Gideão, antecipando-se
não se esconderam nas cavernas, mas Gideão chama e alista todos os homens guerreiros valentes, porque ele cria na palavra do Senhor que lhe foi dirigida, dizendo que Deus iria dar os inimigos na sua mão e que Gideão iria dominar todas aquelas tribos como se fosse um único homem. Então nós vemos agora Gideão, ele está para iniciar uma nova expedição militar. O que Gideão faz? Gideão pede prova a Deus. Gideão o que diz a Deus? Diz assim: Senhor, para que eu tenha prova, certeza de que o Senhor é que vai conosco nesta luta, porque primeiro Gideão questionou, dizendo, por que o Senhor nos deixa sofrer? E Deus já tinha dado provas a Gideão, já tinha esclarecido a Gideão, porque que tinha escolhido ele mesmo sendo da menor tribo, sendo o mais novo da casa, mesmo sendo indefeso. Mas agora Gideão está a perguntar assim, que eu estou para iniciar esta luta. Já chamei, já listei homens. Então, prova-me que o Senhor é quem vai efetivamente lutar por nós, porque nós somos poucos para com estes todos. Então, Gideão pediu prova da sua missão a Deus, dizendo assim: Senhor, eu vou deixar um pedaço de pele de ovelha fora ao ar livre. E durante a noite, como sinal, eu quero que somente este pedaço de pele tenha orvalho e que todo o resto da terra esteja seca. O Senhor diz a Gideão: assim será. E no dia seguinte, Gideão sai, pega aquele pedaço de pele, espreme aquele pedaço de pele, e aquele pedaço de pele derramou água que encheu um copo, e o resto da terra estava seca. Gideão ainda foi mais ousado, no mesmo dia seguinte, tendo tido esta prova, volta novamente a pedir mais uma prova ao Senhor, dizendo: Senhor, que eu não lhe pareça obstinado e que isto não lhe pareça mal, como se eu estivesse a duvidar. A paz, irmãos. Primeiro agradecer o tema de hoje e em seguida vamos começar com as questões. A primeira é: qual é a mensagem que podemos ter no nascimento mais desprezível de Jesus Cristo no curral dos animais? A seguir, o que esse povo os fazia sempre cair no pecado, enquanto viram o poder de Deus no Egito? Quem são os sumos sacerdotes? São servos de Deus ou não? A última. Que lição a tirarmos na maneira como Deus faz as coisas?
Moisés também se achou fraco, como o Gideão. Por que ele usa os fracos? Obrigado. Deus por este momento e agradecer ao próprio Espírito Santo pela maneira como ele tem no dia a dia trabalhado a minha pessoa, a minha própria fé, a minha própria espiritualidade. Por quê? Porque nós, a nível do pequeno núcleo que nós temos, fomos convidados na tarde de sábado passado, por um pastor que ia para uma residência, ele ia para lá para libertar aquela residência. E ele citou esta parte que fala de destruição de altares pagãos, e ele ia dizendo que a dado momento existem alianças feitas que nós não conhecemos, nossos pais, dos pais dos nossos pais, que naturalmente eles fazem efeito na nossa vida. Portanto, é importante para que as pessoas que trabalham para Deus, as pessoas foram levantadas para Deus para libertar, para pregar o Evangelho, irem de vez em quando orar pelas residências, no sentido de libertar, ou afrontar, entre aspas, ou ir destruir esse altar que no passado os pais teriam a dado momento criado. Portanto, fomos com o tempo conversando ali dentro deste trabalho, só que por alguma experiência que eu também tenho no sentido de evangelização, eu acabei colocando uma questão a este servo. Eu disse a ele: olha, o senhor diz que já, como nós todos, o seu pastor disse que já libertou esta residência, essa casa, essa família já está livre. Ok, não seria certo ou justo dar o sermão ou os mandamentos que eles, ou o caminho que eles devem seguir para não retrocederem na fé ou para não voltarem novamente para aquela situação que elas vinham, essas pessoas? Tanto ele me respondeu uma coisa curiosa. Ele disse o seguinte: as pessoas vivem no Evangelho aquilo que elas querem viver. Eu prego prosperidade, é isso que eu vivo na minha vida, estou próspero até então. Então, eu quando passo de uma casa, liberto o demônio, nunca mais volta para aquela casa. Porque eu vivo prosperidade, eu prego um Cristo que liberta por definitivo, que livra as pessoas por definitivo das trevas. Eu fui perguntando a ele, prontos, eu entendo, eu naturalmente percebo que naturalmente a prosperidade faz parte do Evangelho de Cristo, mas por que será que Cristo nos exorta a levar uma vida de constante santificação, de constante renúncia daquilo que são desejos da carne? Ele respondeu-me que naturalmente ele a dado momento prega esta renúncia, porém não cabia a ele ali falar-nos da renúncia. O que me leva a fazer, tem umas questões, muitas questões que eu fui colocando dentro da minha mente, mas eu fiquei feliz hoje porque este momento chegou
que é para ajudar a completar algumas peças dentro da minha cabeça, porque o Evangelho ele é uma seara muito grande, cada um tem o seu lado por onde tem sua área de atuação, então, portanto, no final queremos quer dizer, no final do dia nós queremos nos levantar como todos os evangelistas, ou as pessoas que trabalham para o Evangelho. Evangelista não sei se é o nome, mas as pessoas que trabalham para o Evangelho, que de vez em quando dão, ou quase que de todas as vezes têm oportunidades, que vê o Espírito toca-lhes, as pessoas vão lá e dizem a palavra. Portanto, eu vou colocar as palavras, as minhas perguntas, e a primeira destas é: qual é o requisito para viver a paz do Senhor? O que a crise religiosa e política gera às comunidades ou igrejas? Qual é o poder da debilidade e por que Cristo é espelhado por este tema? Por que Estevão foi apedrejado e qual é o significado do seu apedrejamento? Quem o Satã usa para perseguir e extinguir os verdadeiros adoradores? Quem liberta? Será o homem, digamos, pastor, ou o Cristo através do Espírito Santo? Para fechar, como é que hoje podemos pedir a prova ao Senhor por forma a comprovarmos a nossa missão chamado nesta terra? Obrigado. Amados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer por estas 15 questões que foram aqui colocadas, que não só vão contribuir para elevar a profundidade, mas também vão enriquecer o nosso estudo pela qualidade pela qual elas emprestam a este estudo, a esta edificação mútua, a esta assembleia. Vou passar a respondê-las pela sequência de chegada, da primeira até a última. E a primeira dessas questões muito boa é: qual é a mensagem que podemos ter sobre o nascimento desprezível de Cristo no curral dos animais? A mensagem por detrás do nascimento desprezível de Cristo é centrada precisamente na necessidade que nós temos de desenvolver aquilo que chamamos de infância espiritual. De acordo com o Evangelho, segundo Mateus 11, 25, Deus escondeu a sua face dos grandes, dos entendidos, dos doutores e revelou-as aos pequeninos. Então, estes é que têm o privilégio de poderem ver
a face do Senhor, tal como também consta em Mateus capítulo 3, sobre as 10 bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 3, que fala sobre bem-aventurados os pobres em espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Então é sobre ser humilde. Não estamos a dizer humilde materialmente, estamos a dizer humilde espiritualmente. Os que são humildes espiritualmente falando, esses veem a glória de Deus se manifestar na sua vida. Por isso é que Deus apareceu e foi anunciado a estes humildes pastores de rebanho que se encontravam naquela zona, mas que eram homens tementes a Deus, para que eles, juntamente com um exército de anjos, fossem adorar a Cristo como o Messias, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz a todo aquele que crê no Senhor. Número 2, o que é que esse povo, ou por que é que este povo peço que me ajude aqui, por que é que este povo fazia, ou o que é que esse povo fazia cair sempre no pecado enquanto viram o poder de Deus no Egito? Então, o que fazia esse povo cair no pecado era o próprio pecado. E o que faz nós cairmos no pecado é uma fé inconstante, é uma fé fraca. Por quê? Porque a fé, ela deve ser estimulada, a fé deve ser praticada, a fé deve ser musculada, a fé deve ser avivada. Através do quê? Através da nossa contínua santificação, através da nossa contínua busca pelo Espírito Santo, através da nossa contínua busca pela palavra de Deus. Então, quando nós avivamos a nossa fé, então isso faz com que nós possamos não viver no pecado, porque ficamos alertas sempre sobre os vários perigos que nos circundam no dia a dia. E esta é já uma boa base de entrada para as muitas questões que foram muito ligadas a ver mesmo com essa questão de o que é que faz com que as pessoas caiam no pecado. Por isso é que nós nos referimos à fé. Portanto, é fé que conduz à obediência. Por isso é que nós dissemos que é muscular. Para que a nossa fé seja obediente, nós devemos não somente confessar que somos pecadores, mas também devemos sempre fazer-nos pequenos, humildes e buscar sempre fazer-nos cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus para conseguirmos continuamente vencer as tentações para o pecado. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Ora, o Espírito mesmo estando pronto, se ele não for alimentado, musculado, fortalecido, ele vai ser vencido pela carne que é fraca. 3. Quem são os sumos sacerdotes? São servos de Deus ou não? Nessa altura, os sumos sacerdotes de então eram os sumos sacerdotes fariseus. Neste caso, eram os sumos sacerdotes que tinham vestes exteriores. Eram os sumos sacerdotes dos judeus. Estes que rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque eles estavam apegados a uma religião exterior. Que era o quê? Ritos, tradições religiosas, neste caso, e dogmas. Por quê? Por causa da antiga aliança, que era a circuncisão e a lei. Consequentemente, eles não receberam a Cristo, que veio para circuncidar não o exterior, mas circuncidar. E sobre isso, sobre as vestes interiores e exteriores, é interessante nós olharmos para, na antiga aliança, quais eram os atributos dos sumos sacerdotes.
de acordo com o livro de Levítico, capítulo 21. Falavam que eram pessoas que tinham que ser escolhidas, mas eram pessoas que tinham que ter aparência perfeita. Isto é, pessoas que não tivessem defeito exterior. Para quê? Porque eles deveriam apresentar holocaustos ou ofertas ou sacrifícios perfeitos. Isto à luz da antiga aliança. Mas também, à luz da nova aliança, o apóstolo Paulo ele também se refere aos atributos daqueles que são servos do Senhor, daqueles que são bispos, presbíteros. Ele diz que estes também devem ser homens íntegros, devem ser homens que não tenham defeito, mas defeito está a falar de conduta, está a falar de integridade, está a falar de caráter. São pessoas que devem ter uma conduta irrepreensível para que eles possam efetivamente tornarem-se sacerdotes. Isto é, devem ser homens aprovados diante de Deus. Então, essa é que era aquilo que nós podemos designar que representava a tônica na antiga para a nova aliança. Na antiga aliança era uma questão mais exterior, na nova aliança é uma questão de interioridade. Número 4. Que lição tiramos na maneira como Deus faz as coisas? Por que Ele usa os fracos? Deus usa os fracos porque Ele é Deus. Se Ele não fosse Deus, então Ele poderia simplesmente deixar com que os fortes pudessem vingar. Porque os fortes, aqueles que confiam na sua sabedoria, que confiam na sua força do músculo, que confiam na sua riqueza, já são fortes. Então, eles, quando confiam nisso, eles se tornam deuses de si próprios. Então, Deus não os usa simplesmente, porque eles já são deuses. Então, Deus escolhe precisamente pessoas fracas, para que Ele, que é Deus, poder fazer com que essas pessoas possam vencer em Cristo. Para nós vivermos a paz do Senhor, devemos crer em Cristo como Senhor, como Salvador. Devemos confessar os nossos pecados a Cristo, para que Ele próprio é quem possa então nos perdoar dos nossos pecados. Quem abandona o pecado por amor a Cristo não está isento das dificuldades do sofrimento, não está isento disso. Mas essa pessoa adquire paz. Paz é interior. Porque o que causa falta de paz, o que causa guerras, instabilidade, inconformidade, desconforto, é o pecado. O pecado é que é a grande porta de entrada da guerra nas nossas vidas. A instabilidade, a falta de paz, a falta de sono, a falta de descanso no Senhor é consequência do pecado. Então, o requisito para nós vivermos a paz do Senhor é crermos em Cristo pela fé como Senhor e Salvador, para que Ele próprio possa nos perdoar dos nossos pecados. E quando nós vivemos fora do pecado, então temos a paz. O que causa guerra nas nossas vidas é o pecado. O pecado é que atrai as guerras. As guerras estão a falar de falta de paz, neste caso. Não estamos a falar de tribulações, de perseguições. Estamos a falar de falta de paz, ausência de paz nas nossas vidas é o pecado. Número 6. O que é que a crise religiosa e política gera às comunidades ou à igreja? Uma crise religiosa é causada pela corrupção espiritual. Como nós falávamos do pecado ao pecado, aplica-se também para o caso da crise religiosa, política, que isto causa a igreja. Então nós dizemos que o pecado causa o quê? Causa falta de paz. Então, a comunidade que vive uma crise religiosa, uma crise política, é uma comunidade que não tem Deus como proteção. Quando não tem Deus como proteção, então Deus entrega-os nas mãos dos seus inimigos. Então eles não vivem, mas vivem oprimidos, vivem hostilizados, vivem escravizados, não têm a liberdade em Cristo. Porque Cristo é aquele que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe a paz, é aquele que foi salvo
essa pessoa goza da liberdade pela qual Cristo lhe libertou. Libertou do quê? Lhe libertou da escravidão espiritual. Estamos a falar no sentido espiritual. Número 7. Qual é o poder da debilidade e por que Cristo é espelhado por este tema? Então, o poder da debilidade é a cruz. Por que Cristo é espelhado neste tema? Porque Cristo é aquele que venceu a morte e o pecado e o inferno. Onde? Na cruz. Então, se nós todos achávamos, e os discípulos achavam que Cristo iria entrar em Jerusalém, iria se vingar, iria superiorizar os seus inimigos pela força, pelo poder, Cristo fez de uma forma inversamente contrária, para que ali na cruz, então, o mundo pudesse conhecer a loucura de Deus, que é o quê? Deus, através da cruz, Cristo revelou aquilo que é a sabedoria de Deus. Então, se por um lado a fé é uma loucura, a loucura de Deus foi anunciada na cruz, pois o mundo passou a conhecer o que é a sabedoria de Deus através da cruz. Então, por esse motivo é que Cristo é espelhado pelo tema do poder da debilidade. Por causa da cruz que representa o quê? Representa o sacrifício da vida, e sacrifício da vida representa o que? Representa aliança que é o quê? Que é sangue, que é vida. Então, quando nós entregamos a nossa vida na cruz, nós mortificamos a carne, sepultamos o pecado e nascemos em espírito, isto é, somos santificados, testificados, e continuamente nós mantemos viva a nossa esperança, que é a nossa salvação, que é, mais uma vez, como um pouco de antecipação para as questões seguintes, que é por efeito da graça do Senhor que se opera em nós. 8. Por que Estevão foi apedrejado? E qual é o significado do seu apedrejamento? Estevão foi apedrejado por testemunhar a Cristo. Começou a perseguição àqueles que eram fiéis a Cristo. E tudo que se fez para Estevão era para que detivesse a Estevão, era para que através da perseguição, da tortura, pudesse intimidar a Estevão, e com essa intimidação, para que Estevão então pudesse negar ou rejeitar a Cristo. Mas Cristo já tinha avisado os seus discípulos em João 16, 1 a 3, que chegarão os tempos em que vocês serão impedidos de ir pregar, anunciar o Evangelho, quer nas sinagogas, quer também vocês serão perseguidos. E este tempo chega como? Quando Cristo é o primeiro dos mártires, então o segundo dos mártires é Estevão, em que ele é perseguido, é julgado, e Estevão foi até oferecido a liberdade caso ele rejeitasse a Cristo. Então foi pela fé de Estevão, a fé em Cristo, que Estevão, ao ser apedrejado, ele orou por Deus quando já estava quase para dar o último suspiro. Primeiro, Estevão orou para Deus dizendo: Senhor, receba o meu espírito. E depois Estevão disse: Senhor, perdoe-me, porque eles não sabem o que fazem. Número 9. Hoje, quem o Satanás usa para perseguir e extinguir os verdadeiros adoradores? A perseguição aos cristãos hoje, se antes, nessa altura, iniciou uma perseguição por aqueles que estavam fora da igreja, que eram aqueles que eram portanto, aqueles que não eram deles, não eram dos cristãos, não eram dos discípulos. Então, os primeiros foram levantados como perseguidores, eram os de fora. Então, nos dias de hoje, a perseguição não é só dos de fora, porque também agora o anticristo usa uma outra tática, que é também uma perseguição por parte dos que estão dentro da igreja. Então, a perseguição nos dias de hoje é de fora, é de dentro. Por esse motivo é que nós temos em Mateus, capítulo 24, versículos 11 até 21,
em que Cristo fala sobre a altura em que irão se levantar os falsos profetas. São esses que nascem e que emergem, que atuam dentro da igreja. Então, a perseguição à igreja é movida quer por os de fora, bem como os dentro da igreja. Número 10. Hoje, o que significa destruir altar Baal? Será libertação? O que é um altar? Altar é um local onde nós vamos entregar a nossa vida, onde nós fazemos um juramento, onde nós fazemos um pacto, onde nós entregamos a nossa vida para que nós possamos dali encontrar a sorte, isto é, segurança, proteção, saúde, alimento, vida, esperança. É no altar em que nós entregamos, pregamos e confiamos a nossa vida a um Deus. Então, o que é um altar Baal? Um altar Baal é um lugar de adoração, de busca, de entregar e confiar a sua vida, fazer um pacto, uma aliança com um Deus, que seja um Deus com D minúsculo. Então, nos dias de hoje, quando perguntamos nos dias de hoje, o que significa destruir altar Baal? Será libertação? Destruir altar Baal nos dias de hoje é a nossa santificação. Mas a santificação é um processo que vem ou inicia após a nossa conversão. Primeiro é a renúncia, depois é a conversão, depois é a santificação contínua. E a santificação é um ato contínuo, tal como o apóstolo Tiago defendeu que a santificação, a mortificação da carne é o nosso prêmio. Então, isto é um ato que é contínuo, diário, todos os dias, até ao último momento. Tal como o apóstolo Paulo, corroborando com isso, disse-nos que é lá que está o nosso prêmio, a nossa recompensa. Por isso é que ele, por fim, dizia que morrer em Cristo é um lucro. Então, isto é que significa destruir altar Baal. Não é libertação no sentido de um ato instantâneo, único. É o início de uma vida para frente, em que a partir daqui nós destruímos o que é o altar Baal. Todos os deuses que nós buscamos, que nós entregamos a nossa força, que nós confiamos, esposo, esposa, filhos, vamos lá, prosperidade, riqueza, fama, por aí em diante. Então, destruir o altar Baal é nós renunciarmos tudo isto, renunciarmos o pecado. E depois, quando me perguntam, então, o que é libertação? É um ato definitivo ou contínuo? Como nós dizíamos, a libertação, no sentido do quê? Da nossa purificação, é um ato contínuo. E libertação é um ato em que continuamente nós buscamos estar ungidos, consagrados, protegidos pelo sangue de Cristo. Libertação, se nós preferirmos, no sentido até contextualmente enquadrado na igreja, a libertação é uma Páscoa. Então, o ato de libertação à luz do Antigo Testamento foi o quê? Foi o êxodo no Egito, porque o povo estava oprimido, porque na terra do Egito representava que o povo vivia no pecado, o povo estava escravizado. Então, a libertação o quê? É o povo ter sido retirado. É quando a ira de Deus desceu e o povo saiu por cima, através da graça do Senhor, de forma que a ira de Deus não alcançou a eles, somente alcançou aqueles que eram os primogênitos dos egípcios. Então, eles foram ali libertos. E através daquele ato, eles foram libertos para que eles fossem então adorar a Deus. Então, eles deixaram de adorar quem? Deixaram de ser escravos de Faraó e adquiriram um passaporte para poderem ir adorar ao Deus verdadeiro. Então,
mais uma vez nós vemos que é um ato contínuo. Qual é o perigo de ir destruir altares pagãos sem sermos limpos de coração? Quando nós não somos limpos de coração, nós não temos autoridade, espiritualmente falando, para destruir altares Baal, altares idólatras. Nós pensamos que vamos destruir, você até pode, aquela pessoa vai ter uma aparência de estar liberta, mas aquilo é somente um ato pontual, tal como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas eram obrigadas de quê? A anualmente irem procurar o sacerdote, para que o sacerdote pudesse lhes expiar temporariamente do pecado. Então as pessoas sempre voltavam para o sacerdote, até que veio Cristo. Quando Cristo veio, instalou uma nova aliança. Quando instala uma nova aliança, a velha foi extinguida. Então, através da nova aliança que é em Cristo, então nós somos libertos pelo sangue de Cristo do pecado, da condenação, do passado. A partir de então iniciamos uma nova fase, como dizíamos. Iniciamos uma nova fase, que é a busca por esta santificação continuamente, para podermos então continuamente vencer o pecado, mortificar a carne, sepultar a nossa vida, colocando-a lá na cruz. Por quê? Porque a nossa vida inicia na cruz, quando aceitamos Cristo e confessamos como Senhor e Salvador, e a nossa vida termina na cruz, quando obtemos a nossa recompensa, que é o nosso galardão maior, que é vermos Cristo no seu regresso, no seu retorno. Número 3. Quais são os cuidados que devemos ter para não voltarmos a adorar deuses pagãos após a libertação ou a destruição deste altar? Então nós já falávamos muito disso, que é a questão da santificação, a questão da mortificação e a questão de vencer o pecado e abandonar o pecado. Então isso implica obediência contínua a Deus e andar na luz do Senhor. Isso é um ato de muita coragem, porque é desconfortável para nós próprios, e quanto mais nós obedecemos a Deus, levantam-se mais lutas, mais guerras. É como se, tudo indica como se nós estivéssemos a falhar, porque a pessoa diz: se eu venci o pecado, renunciei o pecado, confessei Cristo, comecei a santificar o corpo, por que levantam-se mais guerras? Essa é a questão óbvia que todo o crente começa essa vida de renúncia, faz a si próprio. Então, a pessoa deve continuamente buscar fazer como Gideão, questionar a Deus. Por quê? Porque então Deus vai lhe revelar a sua vontade secreta, pois ali você já não está só a lutar ou a renunciar a si para poder conservar a sua salvação, mas aí Deus já está a lhe usar para salvar outras pessoas. Então, quando salva outras pessoas, está a levantar outras guerras. São guerras da igreja, porque a missão de Deus, Ele usa pessoas, confia servos de confiança para que esses possam levar a salvação para outras pessoas. Então levantam-se naturalmente outras guerras. E aí a pessoa encontra descanso nessa resposta, o que lhe obriga a sempre buscar mais e cada vez mais pela graça do Senhor para poder lidar e vencer essas guerras. Número 14. Quem liberta será o homem ou o Espírito através do Espírito Santo? Ou Cristo através do Espírito Santo. Amém. Quem liberta é Cristo através do Espírito Santo. O homem é usado pelo Espírito Santo para conduzir as pessoas à verdadeira adoração. Por essa razão é que em Atos 9, versículo 7, quando Saulo diz
quem tu és, Senhor? Cristo instrui a Saúl dizer, levanta-te. Saúl foi conduzido cego. Levanta-se, vê que Saúl não via, nem podia ver a Cristo. Por quê? Porque ele precisava se converter, precisava ser nova pessoa. Então, Saúl é conduzido para que depois Ananias, ungido, comissionado por Deus, por Cristo, descesse até Saúl e pudesse lhe impor as mãos. Então, quem libertou Saúl não foi Ananias, foi Jesus Cristo. Usou Ananias, mas anunciou a Saúl. Por quê? Porque Saúl perseguia os cristãos. Por ele perseguir os cristãos, ele estava a perseguir o próprio Cristo. Então Cristo usa Ananias para converter a Saulo, para que ele se tornasse Paulo e assim se tornasse um dos homens que era mais cheio do Espírito Santo e que teve dos ministérios mais prósperos, maiores em termos daquilo que foi a unção, a impactação e a ministração de Paulo, a julgar também pelo seu contributo em termos das Escrituras Sagradas. Aquilo que foi o ministério de Paulo fala por si. Efetivamente, quem liberta é Cristo através do Espírito Santo. 15 último, como é que hoje podemos pedir a prova ao Senhor de forma a comprovarmos a nossa missão nesta terra? Nós obtemos a prova sobre a nossa missão aqui na terra através da teorreferência. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais o Senhor se revela para nós. E quanto mais o Senhor se revela para nós, que é aquilo que é a sua vontade secreta, melhor nós vamos nos entender, melhor nós vamos compreender aquilo que é a nossa vida. Então, número 1, o local onde nós conhecemos a nossa missão na Terra é nas Escrituras Sagradas. Número 2, ao nós buscarmos compreender a vontade de Deus através do Espírito Santo que nos concede entendimento, discernimento para compreender as Escrituras Sagradas, então melhor nós vamos compreender a nossa vida, a nossa realidade, o nosso dia a dia. E também assim nós vamos ter a prova sobre a nossa missão ao olhar a nossa própria vida. Não é na vida do outro, na nossa própria vida. Primeiro nas Escrituras Sagradas para ver como Deus agiu na vida dos outros. Depois você aí, os teus olhos, a tua compreensão espiritual através do Espírito Santo vai lhe abrir a vista para você começar a perceber onde? Na sua própria vida, mas a partir das Escrituras Sagradas. Depois você compreende a sua realidade. Você encontra todas as provas daquilo que você está lendo nas Escrituras Sagradas quando olha para a sua própria vida. Então aí você já tem que começar a agir quando Deus já diz, haja na sua própria vida. Não ficar com a fé de somente ler e dizer, eu conheço a Bíblia. O nosso objetivo não é conhecer a Bíblia. O nosso objetivo é a palavra de Deus, a Bíblia está dentro de nós. Quando a Bíblia, a palavra de Deus está dentro de nós, então Deus também, Ele habita no nosso interior. E desta forma, penso que podemos continuar a nossa missão aqui na Terra, que é louvar, adorar, confessar, testemunhar ao Senhor. Obter a salvação como membros da Igreja Espiritual de Cristo é pregar a salvação e como missão específica é podermos anunciar, testificar o Senhor e fazer parte deste movimento que é o de aceitar e viver a grande comissão que é anunciar o Evangelho até aos confins do mundo. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse e participação. Deixem ficar os vossos comentários, façam like às nossas páginas, subscrevam os nossos
conteúdos e não se esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre esses conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Cine LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOE, nosso webpage www.academiaserve.com e nosso canal de WhatsApp Antônio Cine ou Academia de Liderança Serve. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.